Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, saiba a parar. Lei 47. O momento da vitória é quase sempre o mais perigoso. No calor da vitória, a arrogância e o excesso de confiança podem fazê-lo avançar além da sua meta. Indo longe demais, conquista mais inimigos do que os que derrota. Não deixe o sucesso lhe subir a cabeça, nada substitui a estratégia e o planejamento cuidadoso. Fixe a meta do seu objetivo principal e, ao alcançá-la, pare. A lei transgredida. Em 559 a.C., um jovem chamado Ciro reuniu entre as tribos espalhadas pela Pérsia um imenso exército e marchou contra seu avô Astíages, rei dos Medos. Ele derrotou Astíages com facilidade, fez-se coroar rei da Média e da Pérsia e começou a construir o Império Persa. Uma vitória após a outra, em rápida sucessão. Ciro derrotou Creso, governante da Lídia. Depois conquistou as Ilhas Jônicas e outros reinados menores. Marchou sobre a Babilônia e a arrasou. Logo ficou conhecido como Ciro, o Grande, rei do mundo. Depois de se apossar das riquezas da Babilônia, Ciro voltou seus olhos para o Oriente, para as tribos semibárbaras do Massagetai, um vasto reino às margens do Mar Cáspio. Uma feroz raça de guerreiros, liderados pela rainha Tomíris, os Massagetai não tinham as riquezas da Babilônia, mas Ciro resolveu atacá-los mesmo assim, acreditando-se sobre-humano e invencível. Os Massagetai cairiam facilmente diante dos seus vastos exércitos, tornando o seu império imenso. Em 529 a.C., então, Ciro marchou em direção ao largo rio Araxes, porta de entrada do reino dos Massagetai. Enquanto montava acampamento na margem ocidental, ele recebeu uma mensagem da rainha Tomíris. Rei dos Medos, dizia, aconselho-o a desistir desta aventura, pois não pode saber se no final ela lhe trará algum benefício. Governe o seu próprio povo e tente suportar a ideia de me ver governar o meu. Mas certamente recusará o meu conselho, pois a última coisa que deseja é viver em paz. Tomíris, confiante na força do seu exército e não desejando retardar uma batalha inevitável, ofereceu-se para retirar suas tropas do seu lado do rio, permitindo que Ciro atravessasse com segurança e combatesse o seu exército na margem oriental, se assim o desejasse. Ciro concordou, mas em vez de enfrentar logo o inimigo, ele resolveu aplicar um golpe. Os Massagetai conheciam poucos luxos. Depois de atravessar o rio e montar acampamento na margem oriental, Ciro pôs à mesa um sofisticado banquete, com fartura de carnes, doces e vinho forte. Em seguida, deixou ali as suas tropas mais fracas e retirou o resto para o rio. Logo em seguida, um grande destacamento Massagetai atacou o acampamento, matando todos os soldados persas numa feroz batalha. Depois, não conseguindo resistir ao fabuloso festim abandonado, todos comeram e beberam à vontade. E aí, inevitavelmente, caíram no sono. Naquela mesma noite, o exército persa voltou ao acampamento, matando muitos dos soldados que estavam dormindo e capturando o resto. Entre os prisioneiros estava o seu general, um jovem chamado Espargápizes, filho da rainha Tomíris. Quando a rainha soube o que tinha acontecido, enviou uma mensagem a Ciro, repreendendo-o por usar um truque para derrotar o seu exército. Agora ouça-me, escreveu ela, e o conselho é para o seu bem. Devolva-me o meu filho e saia do meu país com suas forças ilesas. E contente-se com o seu triunfo sobre uma terça parte dos Massagetai. Se recusar, juro pelo sol nosso mestre dar-lhe mais sangue do que conseguirá beber, apesar de toda a sua gulodice. Ciro zombou dela. Não libertaria o seu filho. Ele ia acabar com aqueles bárbaros. O filho da rainha, vendo que não seria libertado, não suportou a humilhação e se suicidou. A notícia da morte do filho arrasou Tomíris. Ela reuniu todos os exércitos que conseguiu convocar no seu reino e, excitando-os a um desejo frenético de vingança, travou com as tropas de Ciro uma violenta e sanguinária batalha. Finalmente, os Massagetai prevaleceram. Na sua raiva, dizimaram o exército persa, matando o próprio Ciro. Depois da batalha, Tomíris e seus soldados vasculharam o acampamento em busca do corpo de Ciro. Quando o encontraram, ela cortou a sua cabeça e a mergulhou num odre de vinho cheio de sangue humano. Gritou: embora eu o tenha vencido e continue viva, você me arruinou tomando traiçoeiramente o meu filho. Veja agora, cumpro o que prometi. Você tem a sua dose de sangue.
Depois da morte de Ciro, o Império Persa rapidamente se desmantelou. Uma atitude arrogante desfez todo o trabalho de Ciro. Não há nada mais inebriante do que a vitória, e nada mais perigoso. Ciro tinha construído o seu império sobre as ruínas do anterior. 100 anos antes, o poderoso Império Assírio fora totalmente destruído, e da sua esplêndida capital, Nínive, só restavam ruínas na areia. Os assírios tinham sofrido este destino porque exageraram, destruindo uma cidade-estado após a outra até perderem de vista o objetivo das suas vitórias e também dos custos. Eles se expandiram demais e fizeram muitos inimigos que acabaram se unindo para destruí-los. Ciro ignorou a lição da Assíria. Não deu atenção aos avisos de oráculos e conselheiros. Não se importou em ofender uma rainha. Suas muitas vitórias tinham-lhe subido a cabeça, toldando-lhe a razão. Em vez de consolidar o seu já vasto império, ele continuou em frente. Em vez de reconhecer as diferenças entre as situações, ele sempre achava que uma nova guerra teria o mesmo resultado da anterior, desde que usasse os métodos que já conhecia: a força e a astúcia impiedosa. Compreenda, na esfera do poder você deve se guiar pela razão. Deixar que uma emoção momentânea ou uma vitória emocional influencie ou oriente os seus movimentos será fatal. Quando você alcançar o sucesso, recue. Tenha cautela. Saindo-se vitorioso, compreenda o que as circunstâncias particulares de uma situação representam e não fique repetindo simplesmente as mesmas ações. Ao longo de toda a história, vêem-se espalhadas as ruínas de impérios vitoriosos e corpos de líderes que não aprenderam a parar e consolidar seus ganhos. O poder tem os seus próprios ritmos e padrões. Aqueles que têm sucesso nesse jogo são os que controlam os padrões e os variam à vontade, mantendo as pessoas em desequilíbrio enquanto definem o tempo. A essência da estratégia é controlar o que vem em seguida, e o entusiasmo da vitória pode atrapalhar a sua capacidade de controlar isso que vem em seguida de duas formas. Primeiro, você deve o seu sucesso a um padrão que estará apto a tentar repetir. Você tentará continuar seguindo na mesma direção, sem parar para ver se este ainda é o melhor caminho para você. Segundo, o sucesso tende a lhe subir a cabeça e o torna mais sensível às emoções. Sentindo-se invulnerável, você faz movimentos agressivos que acabam arruinando a vitória conquistada. A lição é simples. O poderoso varia seus ritmos e padrões, muda de curso, adapta-se às circunstâncias e aprende a improvisar. Em vez de deixar que os seus pés de dançarino o impulsionem para a frente, eles dão um passo atrás e olham para onde estão indo. É como se em suas veias corresse um antídoto para a intoxicação com a vitória, permitindo que controlem suas emoções e deem uma espécie de parada mental quando atingem o sucesso. Eles se aprumam, abrem espaço para refletir sobre o que aconteceu, examinam o papel da vitória e das circunstâncias no seu sucesso. Como se diz nas escolas de equitação, para poder dominar um cavalo, é preciso antes ter domínio sobre si próprio. A vitória e a circunstância têm sempre o seu papel no poder. Isto é inevitável e torna o jogo mais interessante. Mas, a despeito do que se pensa, a vitória é mais perigosa do que o azar. O azar dá lições preciosas sobre paciência, tempo oportuno e a necessidade de estar preparado para o pior. A vitória ilude ensinando o contrário, fazendo você pensar que o seu brilhantismo vai sustentá-lo até o fim. A vitória virá. Isso é inevitável. E aí você estará totalmente despreparado. A mesma vitória que o põe lá em cima, ou sela o seu sucesso, mostra que é hora de abrir os olhos. A roda da fortuna o lançará para baixo com a mesma facilidade com que o coloca lá no alto. Preparando-se para a queda, é menos provável que ela o arruíne. Quem vivencia uma sequência de sucessos pode pegar uma espécie de febre e até quando tenta manter a calma, se vê pressionado a ultrapassar a meta estabelecida e mergulhar em águas perigosas por aqueles que se encontram em situação inferior. Portanto, é preciso ter uma estratégia para lidar com gente desse tipo. Pregando simplesmente a moderação, você vai parecer fraco e simplório. Mostrando que não dará continuidade a uma vitória, você pode diminuir o seu poder. O ritmo de poder exige uma alternância entre força e astúcia. Força em demasia gera uma contra-reação. Astúcia em excesso, por melhor que seja, torna-se previsível. Finalmente, o momento em que você para tem uma grande importância dramática.
O que vem por último fica marcado na lembrança como um ponto de exclamação. Não há ocasião melhor para parar e se afastar do que depois de uma vitória. Continue e se arriscará a reduzir o efeito, até a terminar derrotado. Como dizem os advogados sobre os interrogatórios, pare sempre com uma vitória. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal